E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo trazendo para vocês mais um podcast. Hoje, uma das minhas convidadas já veio aqui anteriormente, então a gente está fazendo aqui um podcast da promessa, né? Andressa, secretária de Turismo e Cultura da cidade de Elias Fausto. E junto ela trouxe a Ana Cristina Bittencourt, primeira dama da cidade e secretária de... Presidente do Fundo Presidente Social. do Fundo Social de Elias Fausto. Eu já estava errando aqui. Tudo bem com vocês? Queria começar agradecendo terem aceito o convite para conversar um pouquinho aqui sobre a cidade. Muito obrigada, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho, né, da nossa cidade. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por chamar a gente novamente. É sempre uma alegria muito grande poder falar da cidade de Elias Fausto e também do distrito de Cardeal, que eu sou suspeita para falar, né? Escolhi ficar em Elias Fausto, então trabalhar pela cidade, a oportunidade que o Maurício me deu e a Ana também, em especial a Ana, né? É muito gratificante. Muito bom. Bem, hoje aqui a mesa... Estamos com uma mesa farta, vários produtos que a Andressa trouxe aí pra gente, pra conhecer. Que da última vez ela tinha comentado, falou da feira noturna, falou dos produtores e tudo mais. Então acho que a gente podia começar aí conversando um pouquinho de como a gente chegou nessa gama de produtos. Pois é, olha só. A gente foi, né, durante a gestão, a gente está no segundo mandato, né? Partindo já para a finalização, conclusão, vamos dizer assim, do segundo mandato. E a gente foi trabalhando as riquezas materiais e imateriais do município, né? E daí a gente chegou a esses destaques. Então, a gente tem uma gama de alambiques. Aqui eu trouxe de 2 alambiques, né? Faltam outros 2. Que já tô deixando uma brecha. Já deixa a brecha pro próximo podcast aí, trazendo mais coisas. O vinho artesanal, que é uma cultura, várias pessoas fazem, mas o sítio São Sebastião é que dá aí comercialização para esse segmento, né, da economia criativa, do turismo. O suco de uva, também artesanal, as cocadas. Essa cocada, ela é especial, ela é muito peculiar, ela é uma receita de Elias Fausto e passou aí já por algumas pessoas, vamos dizer assim, por uma geração, né? Desde antes de Elias Fausto ser emancipado e ser Elias Fausto. E o cuscuz paulista de colher, lembra que eu tinha falado da história do cuscuz paulista? Paulista de colher, tá bonito esse cuscuz. Ainda que a gente, né, você falou assim, nossa, mas é um cuscuz, como assim um cuscuz mole? É tipo uma polenta, né? Curioso. E aí trouxe para você o cuscuz paulista Não de vou colher. passar mais vontade. Não. E lá atrás, né, esse trançado, uma cultura caipira que há algumas décadas era muito comum, todo sítio fazia os jacás, né, porque servia de recipiente de transporte, de armazenagem, de colheita, né? E a gente tem uma pessoa lá que ainda comercializa e faz Esse artesanato. mantém esse saber cultural que a gente tá aí com um projeto para... Ele vende na feira noturna também? Ele vende na feira noturna, na Casa do Artesão e também de forma particular. Acionando ele faz por encomenda, né? Porque tem toda também Um preparo. Um preparo, exatamente. Inclusive a escolha da lua, né? Ah, tem isso? Tem a escolha da lua. São muitos detalhes que... Por isso que eu fico muito grata de vir aqui, porque a gente vai puxando vários detalhes. Mas eu vi que todo mundo aqui tá ligado ao turismo. Teve um trabalho lá do turismo, de profissionalização desse pessoal? Então, na verdade, todas essas pessoas já trabalhavam de uma maneira profissional. O que a gente fez, né, até em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico, foi realmente conversar com essas pessoas e falar, olha, esse é um nicho de trabalho rentável, gera renda e tem campo para crescer, né? Começou com a cultura da gente levantar essas pessoas, fazer um levantamento de quem eram, onde estavam, depois a gente foi trazendo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e daí a gente chegou nesse trabalho do turismo.
Eles já faziam esse trabalho, mas eles mesmos não entendiam que isso era um trabalho. Né? E que podia isso reverter até em rendimento financeiro para eles. Porque era uma coisa feita cotidianamente, né? Algumas pessoas vendiam e coisa e tal, mas abriu-se mais ideias, né? E essas pessoas todas vieram com a gente, né? Compraram essa nova visão. Eles ainda não viam como um segmento econômico. Isso, como um comércio. Como uma fonte de renda. Eles faziam ali, mas não era Porque era da cultura. Era da cultura, era cultural. Eu acredito, se eu estiver errada, você me corrige, Andresa, acho que tudo isso começou quando nós criamos a Agroarte. Sim. Né? A Agroarte é uma feira noturna, que acontece às sextas-feiras, a cada 15 dias, onde tem um misto da culinária com os artesãos da cidade. Então, nós conseguimos reunir todos eles numa única praça, né? E isso hoje é sucesso, as pessoas já esperam, né? Já. E ele acabou virando realmente esse negócio. E mais do que isso, né? O entretenimento da família. Porque o município não tinha muitos locais para as pessoas se divertirem, para as famílias se divertirem, né? E ali elas vão, se divertem, consomem, né? Então virou assim, já é uma festa familiar da cidade. E esperada, né? Esperada. E o legal, assim, é que a gente deu vez, voz e espaço para os artistas, né? Então, ali todo mundo tem uma história. Essas pessoas que fazem a exposição na Agroarte, elas foram premiadas por um prêmio estadual, que é o Revelando São Paulo, né? E realmente foi muito legal quando o município ganhou esses editais, né? Porque me chamaram e a organização falou assim, a gente sempre perguntou, e onde está Elias Fausto? Né? Porque apareciam as cidades vizinhas, Indaiatuba, Capivari, Campinas, e a gente era um pontinho de interrogação, né? Então, é muito bacana. É uma cidade do porte da nossa, né? Eu estava até comentando agora nos bastidores, né? Nós tratamos Elias Fausto como uma grande metrópole. Para nós, não importa quantos habitantes ela tem, ela é pequena, né? Ela tem 20 mil habitantes. Mas tudo aquilo que o governo proporciona, sugere, nos dá a possibilidade de conquistar, a gente vai atrás. Né? E a Andresa, ela fez uma revolução na cultura da cidade. Ela fez um trabalho incansável, porque não é fácil, né, Andresa? Ir buscar as verbas, apresentar projeto, escrever projeto, né? Então, ela revolucionou, porque a gente busca só com o dinheiro da cidade e não consegue, né? Então, essa busca é que revolucionou não só o nosso turismo, né? Acho que todas as secretarias, né, Ana, eu fico muito emocionada, assim, com esse reconhecimento público, né, gente? Não é para qualquer um, não. Porque realmente é assim, você faz 10 inscrições e você consegue 2 vitórias, né? Mas aquela coisa do julgar, do chegar lá, é um processo. E se você não faz, se a gente não se joga, né? Eu gosto muito do meu professor quando ele fala, se joga. Acredita. Acredita. E é isso. Mas eu acho que é muita coisa, né? É uma costura de muitas coisas, né? A gente tem o desenvolvimento econômico, a segurança pública, porque quando o Maurício entrou, ele falou assim para mim, a gente precisa trazer as pessoas de volta para a praça. Né? A nossa cidade, ela tem praças lindas e que tem que ser... as famílias têm que voltar, porque quando a família está na praça, é só coisa boa que acontece. Né? E hoje, assim, os jovens também vão para a Agroarte, eles têm a tribo deles, o jeitinho deles, mas eles estão lá. Né? E o legal é que a Agroarte também fez um desenvolvimento em todo o entorno. Então, hoje a gente tem choperia no entorno, abriram chocolaterias, docerias, restaurantes, até bares, né? Então, assim... Tudo em função da movimentação. De uma movimentação. Eu vejo assim, né? A gente faz... Não é fácil o trabalho público. Parece ser muito simples, mas ele é um trabalho de orquestra.
né? Todas essas pessoas aqui estão junto, estão contribuindo. E é claro que a gente precisa sempre parabenizar, né, e reconhecer os empreendedores, né, que começaram a entender que a cidade estava crescendo, que tinha esse nicho, essa necessidade, né? E eu falo, por exemplo, da choperia. A gente não tinha choperia na cidade. Hoje nós temos 2. Que eu tô lembrando, assim. Que lembrou de momento. De momento. Então, assim, para uma cidade de 20 mil habitantes, você ter 2 choperias fixas e mais os eventos itinerantes, porque da Agroarte surgiram as 2 outras feiras noturnas na cidade. Ah, então não temos só uma. Entendeu? A Agroarte, ela tem um viés cultural. E daí da vez e voz que eu estava dizendo, é porque nós trabalhamos um palco onde os artistas se apresentam, né? Tem aqueles artistas que vão de voluntariado, mas tem aqueles que recebem cachê. E que lá atrás a gente não tinha condições. O município não tinha condições financeiras. E hoje, já com verba do município, a gente paga o cachê para essas pessoas que se apresentam lá, dentro das possibilidades, mas é um valor ainda de mercado, não está fora. A gente não paga um copo d'água e um lanche, né? Adriano, as padarias fechavam 6 horas? 6 horas. 6 horas. O posto de gasolina fechava às 6 horas. Hoje o posto vai até às 8 da noite. Né? Então, isso você vê que tem movimentação na cidade. Isso é interessante. O centro da cidade, o nosso centro, ele é movimentado, mais movimentado hoje. A gente vê toda a cidade hoje fazendo reformas, cuidando da sua fachada, da sua casa, do seu comércio. Nós estamos com cada comércio lindo, né? É verdade. Cada comércio lindo. Então, isso mostra que tudo isso foi empoderando a cidade. Né? Todo esse movimento começou cultural e tudo o resto que é feito lá está dando esse empoderamento, né? Nossa, isso é muito importante para uma cidade. Porque aí o próprio munícipe e até o próprio comerciante, no geral, que não deixa de ser munícipe, ele começa a se sentir realmente parte da cidade. Isso. Ele começa a sentir que ele está fazendo, que aquilo que ele está fazendo para o próprio comércio dele não é só para ele. É para a cidade também. Ele está acreditando. Exatamente, ele está acreditando. Acreditando na cidade. Tem um significado, porque eu fui comerciante, né? Já tive um negócio lá, minha irmã já teve um negócio. E assim, quando você investe, você tira do seu lucro, do seu dinheirinho limpo. Então tem que ter um motivo muito forte para você tirar o dinheiro que você faria qualquer coisa para você, para investir ali, né? Tem que ter uma certeza de retorno. Senão a pessoa não faz, né? E o cuidado que está tendo é muito interessante de ver. É capricho. A gente fala muito, né? O Maurício cobra muito de nós, capricho na entrega. Não é por ser público que não tem que ter capricho. Então, a gente capricha na entrega, a gente acolhe de verdade, ouve de verdade as questões do município para poder achar uma solução, né? Maravilhoso isso. Isso é muito bom. E eu fiquei impressionado aqui com o mapa turístico. Isso e da última vez não tinha o mapa turístico e hoje temos aí, vou até deixar aí na tela, o pessoal ver. Exatamente. E existe uma versão digital dele? Ainda, a gente tem uma versão digital dentro do site do turismo de Elias, mas não é uma coisa muito sofisticada ainda. A gente está caminhando. Mas é possível acessar, a gente tem as redes sociais através do Conselho de Turismo. Legal, vou deixar aí na descrição o link deles. E a gente está agora fazendo um trabalho bem interessante. 2 vezes por semana a gente solta algumas coisas no Instagram do Contour Elias Fausto, que vai mostrar todos os lugares, né, que são de apoio ao turismo, turístico. A gente vai falar da cidade, a gente vai falar um pouquinho da região também, né? Que a gente está na região turística que pertence aqui a Campinas, então também tem uma ligação com relação a isso. Esse conselho foi criado pela Andresa. Olha que legal. Na gestão nossa, logo que a Andresa, ela via, por ela ser do município, né? Ela via esse potencial
E ela encarou ali, criou o conselho, e do conselho começou a surgir tudo isso. Né? Criar conselho eu sei que é difícil. E envolver os conselheiros, né? Porque a gente vem de uma época onde os conselheiros, e isso hoje é em todas as esferas políticas, né? O conselho é fundamental para tudo que se acontece, né? Então, antigamente, os conselheiros, eles assinavam, nem sabiam que eles eram conselheiros. Exatamente. Passava, assina aqui. Então, hoje, o envolver o conselheiro, e é por isso que saiu tudo isso, né? E junto com isso saiu o cardeal, né? Que é a capital da bike, hein? Olha, Capital da bike. capital da bike. E o que a gente fez sendo capital, Adriano? A gente, os espaços públicos, tem bicicleta desenhada na parede, para as pessoas ir lá, tirarem foto, marcar. Todo. Estacionamento para bike. Então, comércios, né? Que hoje são pontos turísticos, cafeterias, padarias, que são pontos oficiais de apoio ao turismo. A gente tem também... tem uma história muito bacana que valeria a pena até falar. Não conte. Eu adoro uma história. Tem uma amiga nossa lá, a Helena, que ela trabalhava como gerente de projetos do Citibank e ela veio para Ilhas Fausto na pandemia. E daí nós nos conhecemos e ela começou a pedalar, etc e tal. Ela montou um negócio para dar apoio ao ciclista. Então, é um truck, né? E ela tem essa possibilidade de itinerância. Inclusive, em breve ela vai estar aqui em Campinas, se não me engano. Conta o nome. Em... Pode falar, não tem problema. Joaquim Egídio. E é o Roots Bike Truck. Então, é um negócio que veio, né? De um... Imagina, a pessoa ela já tinha uma estrutura, ela já tinha um andar. E ela contabilizou e falou, não, é isso. E ela fala muito assim, né? É sobre ser feliz, é sobre... São escolhas. Exatamente. E ela veio para Ilhas Fausto mesmo. Então, assim, é um... Quando a gente imaginaria isso? Foi um divisor de águas na vida dela. É lógico que ela que trabalhava em banco, ela não tomou uma decisão sem pensar, né? Então, ela enxergou, nesse momento, um recomeço, uma nova vida, né? Ali em Cardeal. Cardeal não, né? Ela é itinerante, então ela faz toda a região, né? Já tá toda ali na região. Mas como é que chama mesmo? Roots Bike Truck. Roots Bike Truck. Exatamente. O que ela faz nesse? Ela dá suporte aos ciclistas, então ela tem... Uma bicicletaria itinerante. Não, ela trabalha mais com acessórios. Roupa, capacete, entendi. óculos, luvas. Claro que lá vai ter uma bombinha onde a pessoa pode dar uma calibrada no pneu, né? Então, ela não vai trabalhar com a manutenção propriamente dita, mas com os acessórios. Sim. Exatamente. Legal. Exatamente. Mas para isso a gente tem o Reinaldo, né? Que além de ser competidor da mountain bike, ele também tem esse suporte. Precisou de um desespero. Precisou de um mecânico de bike, chama o Reinaldo, né? Então, tem toda uma estrutura mesmo rodando e acontecendo. E às vezes até as pessoas falam, nossa, mas a gente tá em Ilhas Fausto, no centro, num domingo à tarde, não tem nada. Não tem mesmo. Porque o foco é o rural, são as trilhas na zona rural, é o turismo rural, são os pesqueiros, os sítios, as cafeterias. Tanto que eu vi aqui, ó, o primeiro item que tem aqui no mapa é o Caminho do Sol. Caminho do Sol é um grande produto que a gente tem na cidade, é um produto já prontinho de prateleira, né, que... na verdade, é um circuito, é um caminho de 240 quilômetros, mas que passa por 11 municípios. E Ilhas Fausto é o trecho maior, com 28 quilômetros, né? E o peregrino, ele faz a inscrição através do caminhodosol.org.br, ele recebe toda a assessoria e o trajeto total sai de Santana do Parnaíba e chega em Águas de São Pedro, na casa de Tiago. E daí, em todos os trechos, tem toda uma organização, uma estruturação, pousadas, albergues, e os locais onde o peregrino passa, e autentica sua credencial, né? E o Caminho do Sol é um produto, vamos falar assim, né? Na linguagem de gestão de turismo, é um produto turístico tão bem elaborado e já tão
sedimentado que hoje os quilômetros do Caminho do Sol, eles são contados no caminho de Santiago de Compostela. Ah, que legal. Né, Não então- sabia disso. Já conta pra... Exatamente, exatamente. E agora, dia 25, a gente tem um trabalho aí em conjunto para falar sobre toda uma reestruturação na sinalização do caminho, né? E daí o necessário apoio de todos os municípios. Então, assim, tem muita coisa, né? Bastante A Ana nem coisa. começou a falar ainda. A hora que ela começar a falar, vocês vão ver só. Resumindo, podem ir conhecer Ilhas Tem Fausto que e conhecer, Cardeal, tem que vale a muita pena. Aqui eu já vi que tem, assim, tem turismo pra todo, ó, porque tem estrada off-road pro pessoal fazer trilha. Essa Sim. estrada off-road pra carro também, né? Os carros off-road, né? Sim, E sim, sim. quadriciclo, bike, caminhada. Bom, tem de tudo, Tem um né? parque linear, que eu vi. O Parque Linear é lindo. Inclusive, acessem o Contura Ilhas Fausto Tem lá. no Instagram, que lá tem. Inclusive, né, foi um trabalho muito... de uma dedicação muito grande do Maurício. Né? O nosso prefeito lá é o Maurício Baroni. Eu não sei se eu falo Baroni, se eu falo Maurício. A gente chama de Maurício, mas é Baroni. Né? Maurício Baroni. Maurício Maurício Baroni. E tem gente que fica brava comigo, né? Mas assim, 2017 era um aberto. A gente costuma falar lá na linguagem caipira, era um rapadão, né? E aí o que aconteceu? Foi todo um processo de gramar, de cuidar das árvores, de limpar o lago, iluminar. Então foi feito, colocou-se banheiros, os quiosques são iluminados com energia solar, porque o Maurício, ele também tem uma preocupação com o meio ambiente, ele é presidente do Consimares, então todos os quiosques são iluminados com captação solar, né? E assim, tem parquinho, tem lugar para Espaço pet. sentar, espaço pet, e todos os dias tem gente utilizando esse parque linear. Todos os dias. Gente, é bastante. Naquela última entrevista eu não tinha dimensão de tudo. Não dava, Agora, né? quando chegou o mapa, eu falei, agora eu vejo muita coisa mesmo, muita coisa legal. E as padarias, As Adriano? padarias. Em Cardeal nós temos a Estação Flora. É uma floricultura com café. Olha que legal. Espetacular. A Padaria Aliança tem um outro... Ela é mais rústica, né? Sim. Mas ela é maravilhosa. Elias Fausto, nós temos a Padoca. A padoca. Padoca. Exatamente. A Padoca. Mas são... É tudo de primeira qualidade, assim, é tão lindo. E o pessoal trabalha, a padoca fica aberta até quanto? Até quando? Até às A padoca 7. fica aberta até às 7 e a gente tem a Godoy, que De hoje segunda a fica sexta, aberta de domingo a domingo. sábado e domingo até meio-dia. Porque Domingo, domingo meio-dia. é muito focado pro ciclista, né? Uhum. E o ciclista, Ele só vai até meio-dia, tem que meio-dia, estar acabou. voltando, né? E agora, a gente tem uma padaria que vai até 9, 10 horas, que é a Padaria Godoy. Então, a pessoa que aluga uma chácara, um sítio de veraneio, porque a gente tem muito isso em Elias. As pessoas vão para se hospedarem em chácaras de veraneio, em sítios. E daí, quem não fizer ou comprar o pão lá na Agroarte na sexta-feira, vai acionar a Padaria Godoy. A padaria vai Né? dar. Então, isso foi num intervalo de 6 anos, com pandemia. Sim, Com então, pandemia. vamos contar né? 4, né? Porque deu 2 anos de pandemia ali, ficou Foi um tedel, né? aquele terrível. É só lembrar Mas eu fiquei todas muito as impressionado porque assim, incertezas. tem desde, eu posso ir desde curtir com o meu carro off-road, Uhum, até ir com bike, ir a pé. exatamente. Eu vi que tem 2 estandes de tiro na cidade. Tem 2 estandes de tiro. E não é um stand, né? Winchester, É um e o clube Tiro mesmo. Paiol. Exatamente. O Winchester eu conheci de Instagram, na verdade, nunca tive a Certo. oportunidade, ele é todo tematizado e tudo Exatamente. mais, como foi Velho Oeste. Aham. O Tiro Paiol não conheço. Que é muito também legal é tematizado ou não? Não, ele é mais Ele focado é no tema no tiro tema tiro mesmo. Nesse Legal. esporte. Vi que tem um rancho de rodeio. Sim, que é Isso eu nunca vi. tradicional. Eu fiquei curioso. Na verdade, assim, em Ilhas Fausto, o acesso que você vai ter, tem muita coisa gourmetizada, tem, mas o nosso trabalho, ele é muito nesse turismo real, É o raiz. é o raiz. É o roots, É o roots. né? E isso a Helena pegou, porque o nome é roots, é isso mesmo que a gente conseguiu.
E lá é isso. Então, assim, você vai lá no rancho, você vai ver como é que acontece o dia a dia. Né? Então, não vai ter um tapete vermelho. Não, você vai entrar pela estrada de terra, chão batido, né? Abre a porteira. Abre a porteira e assim Vai vai. conhecendo. Isso é muito bom. E é um turismo de campo, isso que é importante dizer, porque a gente ainda tem uma ideia impregnada na cabeça que o turismo, ele é praia, Isso ou é terrível montanha. do turismo. né? Praia ou montanha. E a gente tem N possibilidades dentro da própria região turística Bem Viver. Quando eu vejo esse tipo de trabalho, eu fico muito feliz. Porque no Brasil o turismo, o pessoal ainda pensa muito que é praia ou montanha. E aí tem uma dificuldade a mais no praia e montanha, porque no praia é só a praia, Sim. literalmente. Não tem mais nada. Então você chega lá, não tem estrutura na praia, não tem um calçadão, não tem nada. E a montanha também é só montanha. Não tem mais nada. Quando a gente vê um trabalho como esse, feito, estruturado, pensado no turismo, dá E a muita proximidade, alegria né? ver isso. E fora a proximidade. Proximidade com São Paulo aí. Elias Fausto está há quanto tempo de São Paulo? 1h30, mais ou menos? No máximo. Menos. Se você sair lá do Anhembi, Anhembi, dá 1h30 até a É. porta de casa, né? vamos Vamos falar de porta a porta. Uma hora. Então, ele é muito bem localizada, né? Então, isso permite que você vá, passe o dia e volte. Né? Então, isso é bem interessante também. E você sabe que saindo daqui, do IMA, Daí, a gente chega mais rápido em Elias Fausto do que em Barão Geraldo, que está dentro de Campinas. é Né? verdade. De Barão, de Joaquim Egídio. É verdade. Então, Porque se assim, for aqui pela estrada, pela Santos Dumont... SP-101, não, pela 101 também. é porque pela Santos Dumont ainda passa por Indaiatuba. Eu pensei lá para chegar em Carial já seria Elias Fausto. isso. Pensei nisso. Mas a SP-101 Mas mais rápido ainda. Para chegar por Cardeal é melhor pela Santos Dumont, né? Na verdade, Pra você chegar pode ir pra pela Elias. SP-101 e na rotatória de Montemor entre a esquerda verdade. e chega na Estação Cultural de Cardeal. Já chega na estação do Rock. Moleque. Isso o quê? Bem, e agora vamos falar um pouquinho desses produtos. Estamos aqui, estamos conversando, falando tudo. Fala também um pouquinho antes, falar um pouquinho do trabalho da Ana, né? Que eu tô esquecendo aqui já. A gente falou turismo, mas a Ana... Estruturou muita muita coisa. tudo. Como primeira-dama, trabalhou bastante. Trabalho, você sabe, Adriano, que eu falo que ir para Elias Fausto foi meu melhor sim. Seu melhor né? sim. Porque nós não éramos de Elias Fausto, né? Vocês eram de onde? Nós éramos de Indaiatuba. Indaiatuba. O Maurício foi vereador por 16 anos em Indaiatuba. E foi presidente da Câmara, passou por todas as etapas que ele podia. E quando ele saiu candidato a deputado, ele foi muito votado em Elias Fausto. E nós vimos ali uma possibilidade, né, de ser prefeito. E começamos a nossa campanha e deu certo. Né? Fomos eleitos lá. E é o primeiro prefeito reeleito da cidade, da história da cidade, de Elias Fausto. Então, isso a gente fica feliz, porque se nós fomos reeleitos é porque teve trabalho. Não só do Maurício, Bem feito, não só então. meu, como de toda a nossa equipe. Né? Porque se nós não tivermos pessoas competentes nas pontas, não sai. Né? Então, isso é necessário todo esse envolvimento. E nós tivemos todo esse envolvimento de pessoas que queriam dar certo, que desse certo. E deu. Né? A gente vê hoje por Elias Fausto. Bom, mas eu sou dentista de formação, né? E falo que sou presidente do Fundo Social por vocação, né? Por amor. E quando eu fui para lá, eu assumi o cargo de ser secretária de desenvolvimento social, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar todos os secretários, né? Então praticamente foi um trabalho voluntário, então? Fui. Foi um trabalho voluntário? Daí eu cheguei lá e eu falei, Maurício, eu vou ser secretária. Eu também não quero salário, né? Eu já tenho a minha clínica, que tem 30 anos. Eu falei, eu vou abrir mão do salário de ser secretária e fiquei como presidente do Fundo Social e como secretária. Daí, quando eu cheguei lá, né, Andressa, eu falava assim, gente, eu não posso dar para a população só uma cesta básica. E eles falavam assim para mim, Ana, o povo quer isso. Eu falava, não é impossível.
Se for para eu ser primeira-dama... Eu já ouvi muito isso E não das pessoas. Pô, você quer dar uma cesta básica, tudo certo, é o que eles querem. Não, Não é possível. Não é possível isso. Eu falei, o dia que eu acreditar nisso, eu tenho que pedir para sair, né? Eu vejo que a boa política, ela dá uma possibilidade de transformar pessoas. E eu acho que é uma missão. Eu não podia passar ilesa por isso. Ana do céu, quero saber como é que você fez para sair desse Marasmo. eu vou dar só. Não, daí Era nós o famoso pão e circo para Isso. um empoderamento do indivíduo, onde ele consegue ter o empreendimento dele, onde ele consegue ter as rédeas da vida dele. Uma ele consegue identidade, ter, né? exatamente, onde ele consegue ter a identidade da Isso. vida dele. Saiu daquela, eu dou a esmola para eu não tô dando a esmola, tô dando trabalho e Isso. você toca sua vida. Como é que você conseguiu esse processo? E a gente também vai se reentendendo, né? Porque tem muito um pré-julgamento. A pessoa é assim porque ela quer ser assim e não é assim, né? Às vezes faltam alguns propósitos de vida para a pessoa e a gente vai trabalhando isso nela, né? E daí eu comecei a capacitar, porque eu acredito que a capacitação, ela é libertadora. A capacitação é que eu falo muito para eles que eu só vou ser feliz quando eu encontro eles no mercado comprando o que eles quiserem e não o que eu dou. Isso é legal, Esse hein? é o ponto. Esse é o ponto. E muitos precisam, sim. Muitos a gente ajuda, lógico, né? Mas junto com o ajudar, a gente vai também colocando eles num curso, para eles irem. Uma educação transformadora, gente, junto. Para você, olha que projeto legal. Chama Manhã Reflexiva, né? Todo mundo que vai buscar uma cesta de alimentos, eles obrigatoriamente passam por essa palestra. Eles passam. No começo eles reclamavam um pouquinho, mas hoje eles já acostumaram, né? Acaba, acho que tá até sendo gostoso, É uma né? delícia. Não, no começo todo mundo reclama de alguma coisa. Porque sai que é a do- mudança. Exatamente. E ali a gente fala para eles o quanto é bom você ir no mercado, quanto depende de você essa transformação. Existe um mundo muito melhor do que aquele que nós estamos só dando para eles. A gente dá esse empoderamento e mostrar para eles que é possível. Né? Depois dali eles pegam a cesta de alimentos. Muitos a gente recupera. Muitos. Alguns não. E tudo bem. Ele quer levar a vida assim. É uma opção dele, né? Mas eu Há não um podia. índice de Sim, não recuperação, Sim. digamos assim. existe. Eu não acho que é não recuperação. Eu acho que são escolhas. Chega a ser escolha. Ele fez essa escolha, né? E para ele tá bom. Assim. Se bastou nesse momento Isso. também, né? E Foi acaba dada a sendo oportunidade, Isso. não quis. Mas tá eu tudo acho que certo. nós conseguimos plantar uma sementinha nele. Chega uma hora que dá o start. Porque quando a gente faz isso, a gente quebra ciclos. Toda vez que ele familiares. vai pegar a Crenças cesta, ele limitantes, faz essa... faz. Não é uma vez, é todo Toda todo vez. mês, ou não sei Ele como é que é o pega uma vez por periodicidade. mês. Uma vez por mês. Então, todo mês ele passa nessa Isso. palestra. E a gente aborda temas diferentes mensais. Legal. Porque eu acredito que a gente quebra ciclos. Porque se aquela família não quebrar aqueles ciclos, os filhos vão ser assim, os netos vão ser assim. Porque acaba daí virando O exemplo. vira cultural. Por exemplo, É da criança, a cultural criança na vê e família. vai vira uma cultura. É Porque verdade. é cultural na vira família cultural. ser assim e tal. E a gente, né, eu acho que a gente, posso falar por você, a gente vem de famílias que sempre incentivaram, né? Estude, busque, vá até o fim, não esmoreça, caiu, levanta e não sei o quê. E não necessariamente de dinheiro. Não, A gente não tinha outra opção, tinha que dar certo. Exatamente, tinha que dar certo. Não dava para tentar de novo, Não. né? Sei bem como é que é. E eu acredito que quando a gente, nos cursos de capacitação, não são só direcionados ao turismo, né? Desde cabeleireiro, moda, gastronomia. Hoje, quantas que hoje se formaram nos nossos cursos fazem os pães e vendem Sim. nas feiras? E vieram desse... Como é que era Desses mesmo? cursos. O curso do... O Curso projeto é o Amanhecer... Não. Não. Aí são outros São, cursos. São Coisa diferente. Misturei mais tudo. uns 10, calma. Misturei tudo. Tem a manhã reflexiva. Não é reflexiva. Que são pessoas que pegam a cesta de alimentos. Sim, sim, tá? sim. Então, é um projeto. Depois, nós temos outros projetos. Nós temos as escolas de capacitação, que chama Capacita Elias Fausto.
Eu tenho as escolas da beleza, a escola da gastronomia, a escola da construção civil, a escola da moda. Todas essas escolas são do Fundo Social. Fora as parcerias com SESI, Senai, Sebrae, né? Então, a gente ensina eles... Mas tem uma integração, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. De vez em quando fala sobre, vamos falar sobre a beleza, empoderamento Eles da beleza, eles estão linka dentro com da secretaria, mas são cursos mesmo. Não. A minha pergunta era se o Amanhecer Reflexivo, ele tem um gancho para os cursos. Faz parte da manhã reflexiva, a gente passa lá no telão todos os cursos. A gente passa os cursos, a parte prática, para estimulá-los, né? Para estimulá-los para ver como que realmente é bem legal. Então, a gente tenta fazer esse link, sim. Vou te contar, nós temos tempo de contar um caso rápido? Rapidinho, tem tempo. Nós tínhamos um menino que cumpria medida socioeducativa conosco, né? Porque a secretaria também acolhe esses casos. Esse menino, eu acredito que ele estava na hora errada, no lugar errado, né? Nós oferecemos um curso, ele fez, curso de barbeiro, né? Fez o curso, saiu dali, ele passou em primeiro lugar na faculdade de Direito. Caraca, moleque, olha aí. Olha, só por isso, eu tenho muito orgulho de falar dele. Já valeu todos os anos, né? Valeu. Então, é uma vida, não é uma vida, é uma família resgatada. E outra, quantos pra frente, quantos descendentes, foram, né? Já salvou. Tem um outro vários. significado, Com né? certeza. É o olhar Aí, atento. vixe, aí se começar a falar, a gente, Aí né? vai- É muito amplo. São Vai muitas indo. histórias. São muitas. Muitas histórias Mas é lindas. só um podcast só com as histórias. Só porque é com as bastante. histórias. E vale a pena. Vale a pena. Muito, é lindo de ouvir e de ver isso tudo acontecendo. E a nossa equipe lá do social, eu falo a mesma coisa para eles. O dia que vocês pararem de acreditar que é possível, Para mesmo. troca de secretaria. E eu acho que é sobre isso quando a gente faz escolhas, né? Principalmente agora, falando em política, é isso que a gente tem que escolher, né? Quando você vai olhar para uma pessoa, você fala, nossa, né? Eu lembro, eu estava falando aqui quando eu conheci a Ana, eu falei, e essa me representa, de longe, assim, né? Eu tinha uma farmácia, e eu falei, nossa, quem que é essa pessoa? Daí já soube, eu falei, essa me representa, porque é sobre isso. A gente coloca para o mundo aquilo que a gente acredita, e a gente faz aquilo que tem significado, né? Então, eu acho que é por aí, né? Com certeza. E nós vamos comer? É isso que eu tô pensando aqui. Temos que experimentar. Vamos Que começar rufem os aqui. tambores. Que rufem os tambores. Por onde a gente começa aqui? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Bom, todas essas pessoas, né, esses empreendedores, são da cidade de Ilhas Fausto, vivem lá, moram lá e são as nossas riquezas, né, gastronômicas. Então, aqui, como eu disse, eu trouxe dois, a cachaça da Tuia e a Pansonato. E a gente ainda tem a Docicana e o Ribeirão da Mata, o alambique do Ribeirão da Mata. Legal. Né? O suco de uva da Dona Maria, lá Esse do é sítio. suco? Perdão, o vinho. Esse é vinho. O vinho da Dona Maria, lá do sítio São Sebastião. Todos esses Vamos locais experimentar a estão Tuia. abertos para visitação. O Pansonato, inclusive, ele tem uma coleção de artefatos de família Meninas? que é fantástica. Eu passo, obrigada. Caio? Não vai? Caio. Só eu vou experimentar hoje? Eu vou pegar a estrada. Eu também, mas... Não, ninguém Daí pode ver bebe que eu vou. suco, Vou beber suco. cocada, tem cocada. Vou de Uber. Hoje eu vim de Hoje Uber. fica de Uber. Cheirosa, vamos experimentar. Muito boa, de Iburana. Maravilhosa. E Muito todos esses boa. lugares você pode visitar. É bem suave. Então, o Pansonato, lá em Ilhas Fausto. Essa aqui é o Tuia. Né? O Tuia, que é no distrito de Cardeal. Lá em Cardeal. O sítio São Sebastião, que é mais próximo, é o Ipiranga lá. A Cocada, que é o Clodoaldo, Vamos experimentar da que é detentor aí Pansonato. da receita. Tem em Cardeal, na Padaria Aliança, na Padaria Godoy, no Cocada. centro da cidade. Essa cocada É um problema. E você pode pedir para ele também, né? Então, Tem na AgroShow, não, na Agro... AgroArte Arte. tem. A gente tem lá com a Adriana, que é uma das operações
de doce, né? Mas essa cocada só tem em Elias Fausto. E é bonita. Essa só tem em Eu achei Elias que era Fausto. plástico que tava brilhando, não é? Não, é uma ela obra de mesmo. arte. Lembra que eu falei que é? Quando nós temos reuniões de prefeitos, de primeiras damas, o Maurício sempre presenteia com as cocadas, porque é um sucesso. É um sucesso. E o Clodoaldo que faz, inclusive, quero deixar aqui o meu agradecimento, porque todos ficaram muito entusiasmados de trazer aqui para vocês experimentarem essas Você delícias só tá da nossa experimentando. cidade. Vou experimentar também, vou experimentar também. E o cuscuz paulista, né? Que Gente, que cachaça. na nossa as conversa... duas. Deliciosas. Na nossa conversa, você ficou curioso para Eu saber fiquei como é que curioso era esse cuscuz, desse se era de cuscuz. sardinha, se era de frango. Porque era a história com cuscuz mole. A história era o cuscuz mole. Cuscuz mole. Eu falei, mas como é que é esse cuscuz mole? Quer que eu te sirva? Ah, eu aceito. É como uma polenta, você falou Eu para mim, pensaria né? como uma polenta, eu vou experimentar aproveitar Mas pra é o experimentar o cuscuz vinho. nordestino. Esse vinho de onde é? Esse vinho, De quem é, melhor, é, né? Não, nem de a onde produtora... Eu lembro é que a garrafinha tá reciclada, né? É. Que é de um outro vinho. Exatamente. É a Dona Maria e o seu Sebastião. Eles são de... Eles são de sítio? Elias Fausto, no sítio São Sebastião. De São Sebastião. São Sebastião. Que lá é servido o café da roça e o almoço caipira. Então, vamos por partes. Vamos experimentar o vinho. O Caio também quer. Eu quero uma cocada. Olha, é um rosé. Eu passo para ele. Esse vinho... Ana, o vinho pode. A cachaça a gente fica muito alegre. Não, eu Vai passar o vinho vou também? passar também. Obrigada. Mas tem o suco de uva ainda. Tem o suco de uva, cocada. Vai um vinho, Caio? Que é o nosso operador. Vamos brindar. Eu vou brindar com... Vai brindar com a canequinha. Eu já bebi. A Elias Fausto. Muito sucesso, gente. Amém. Sucesso. Gente, que vinho posso- cheiroso. Posso dar uma opinião? Pode, claro. Melhor cocada que eu já comi na minha vida. Tô Melhor falando, cocada, né? ela Eu é vou a chegar melhor- nessa Tá vendo? cocada aí. Ela é a né? melhor Minha cocada vida. da vida. E olha que eu entendo de Gente cocada. do céu. É Eu sou isso aí, apaixonada Caio, a por melhor Gente, cocada. eu não cocada sou um da vida. especialista em Depois você me vinhos. passa o contato. Com certeza. Com Adriana, certeza. coloca nos comentários do contato. O contato, eu vou Porque colocar na isso aqui é descrição. sucesso. Eu vou colocar de todo. Acho que é legal. Vamos colocar na descrição Sim. de todo mundo pro pessoal conhecer. E ó, @Contura Elias Fausto. Lá vai ser o grande canal. A gente tem o site também, que tá Gente, que crescendo. vinho diferente. Maravilhoso. Nunca tomei um vinho assim. Artesanal. Artesanalíssimo. Pensa numa pessoa que planta, colhe, trata, fermenta, faz todo o processo do vinho. E eu é falei, isso eu não aqui. sou especialista em vinhos. Sou um leigo Um em apreciador. enologia. Né? Não posso nem falar que eu sou um apreciador. Eu tomo vinho. Só aquele E cara pra que ser toma chapinha e feliz. fala, não, chapinha é bom também. E Mas é você pra sabe ser que o feliz. Isso é bom. melhor vinho é aquele que nós gostamos. É verdade. Esse é o melhor vinho. Mas ele é um vinho que ele é diferente. Você põe na boca, parece que ele preenche assim a boca. Eu Uau! acho que toda bebida, né, ela é ritualística. E a bebida está envolvida com muitas coisas, né? Com ganhos, com alegria, Uau, com muito perdas. E aqui a gente está sempre falando de ganhos, né? Vai experimentar Então, o cuscuz, mano. É sobre isso, é sobre esse sabor da vitória, dos ganhos, dos empreendimentos, da evolução, do progresso. Eu acho que é Verdade. isso aí que... O cuscuz, quem que faz? O cuscuz é um prato muito Esse é tradicional, bem típico. Do interior, né? E que assim, veio muito das quermesses. Por quê? Se fazia o cuscuz paulista durinho. E nas quermesses, Nossa, como isso é se muito faz bom. de muita quantidade, Caramba. ele resseca. E daí começou-se a fazer ele mais... Cara, você vai experimentar esse Molinho. aqui também. Vamos passar para ele. Você quer, cara? Esse é muito bom. E aí começou a fazer ele mais molinho. Então, lá em Elias, ele começou nas paróquias, nas festas de paróquia, né, nas quermesses. E tradicionalizou, né? Tanto que esse cuscuz, quem fez pra gente foi a Dona Aurora. Já volto. Dona Aurora. Eu vou aproveitar e vou tomar com um pouquinho de suco de uva. Que é os Sabores da Aurora. Porque ela recebeu essa receita
de uma pessoa querida. Ela tá na AgroArt também. Ela tá na AgroArt com os sabores da Aurora. Gente do céu, não é possível. Então, tudo isso aqui ganhou o prêmio do Revelando São Paulo. Não é pra menos. Gente, Não é pra não, menos. isso aqui não. E esse ano, Muito se boa. Deus quiser, a gente Comida vai estar lá fina, presencialmente. fina, totalmente ótimo. Gente. E aí os sabores da Aurora. Então, ela fala muito isso na entrevista, né, que ela deu pro Revelando São Paulo. Que ali ela coloca o toque dela, o tempero dela. Então, ela põe pimenta, ela põe do jeitinho dela. E cada um adapta com o seu gosto. Mas o legal é isso, é comer de colher. Né? Porque você não sai com um pedaço do cuscuz ressecado e coisa Muito e bom tal. isso, Então, gente. Agora vai experimentar também o suco o de uva. suco Esse de quem quer? também é do sítio São Sebastião. Esses processos com as uvas de lá da Dona Maria e do Tião. Gente, que suco bom esse. Não é porque eu tô falando aqui que eu tô na frente delas, que ele realmente é bom. E a gente tá vendo que a carinha Então, dele vou tá na Feira Noturna pra honesta. comprar a cocada agora E o cuscuz? Tá É que vendo? você experimentou o vinho, não, o suco? Nossa, é muito bom, Vamos gente. um pouquinho pro Caio. Vamos pôr um pouquinho Suco pro pro Caio. Caio. Um suco pro Caio. Sexta-feira agora tem AgroArt, gente. Lá na Praça dos Arcos, em Elias Fausto. É sexta agora, né? Sexta agora. Mais Vamos ver essa o Caio falando do sexta. suco. Nossa. Eu acho que o Gente, Caio a vai cidade, estar... a cidade tá bem, viu? Tá vendo? Cidade tá Cidade excelente. Quem morar lá, tá feito. Então, e é sobre Porque, isso, nossa, né? Que qualidade, gente. A gente consegue E- Na Feira Noturna com passear. essa qualidade, Eu vou comer agora a cocada. excepcional. E é isso também que a gente foi despertando nos nossos munícipes, o orgulho de viver em Elias Fausto. Né? Isso foi muito Porque importante. para eles valorizarem que tudo isso é deles, Melhor veio que a Aurora. deles. Uhum. Melhor que a Aurora. Tá vendo? É isso aí. É uma grande referência e é Gente, que artesanal. cocada. Eu falei. É um sonho essa cocada, gente. Lembra aquele desenho que fazia assim? Sério, eu vou pra lá. Sexta-feira. Eu vou pra lá, vou levar minha esposa, vou levar meus filhos que tem que Gente, comer essa tudo é muito bom, mas essa cocada é ignorante de bom. Ela Que é. isso? E dia 4 tem um evento também no ginásio de esportes com AgroArt. Então também é mais uma oportunidade. Ó, agosto acabou que vai ter 3 AgroArts, né? A gente faz a cada 15 dias, então ficou dia 4, aí dia 11 e 25. Gente, vocês precisam experimentar isso. É muito boa. É só ir lá para Elias Fausto, na nossa AgroArt, que tem tudo lá. O Adriano não tá podendo falar agora, Não tô podendo gente. falar agora. Olha, gente, vou fazer que nem a Ana Maria Braga, esconder embaixo da mesa. Porque... Muito boa. As coisas são feitas com muito carinho, na verdade. E assim, o Clodoaldo, que faz as cocadas, e ele vende para os cafés, para as padarias, né? Carinho é uma coisa isso aqui. Nem minha mãe tem carinho assim comigo. É isso. Gente, isso aí é fora do Fora do normal. Fora da casinha. Olha, e uma pergunta que as pessoas fazem, né? Mas se a gente for para lá, a gente encontra? Porque tem prato típico da cidade que a gente procura e não tem. Em média, quanto custa uma cocada dessa? R$5. Nossa, baratinho. Achei que R$5. pelo sabor... Mas tem nas Podia ser muito padarias, mais. né? Tem nas padarias. Não tem Então, preço. assim, Não se tem você, preço. se você não Não vai, tem preço. se você Não, não cinco vai é grande, de tá? sexta-feira na Mas AgroArt, sabor Cinco, É a grande, não a Isso. pequenininha, né? Uau. É a grande ainda. a pequenininha Gente, é muito bom isso. é um mimo. Uhum. E você encontra tanto em Elias quanto em Cardeal. Então, de repente, eu não vou para Elias nessa sexta, mas passei por Vou passar em lá. Cardeal. Tem na Tem. padaria também, né? Então, a gente tá bem representado. A cidade, as pessoas realmente... Na padaria eu encontro ela... Tem um nome específico, alguma coisa? ou não? Cocada mole. A cocada mole. Eu quero a cocada mole. Cocada de Elias Fausto. A cocada de Elias Fausto. É. Né?
Eu não sei se vocês conhecem, mas o distrito de Cardeal, ele está a 8 quilômetros do centro de Elias Fausto. Só que ele é ligado por uma Pode estrada. ir falando. Ele é ligado por uma estrada. Então parece que ele é distante. Né? Mas ele não é distante, são só 8 quilômetros. Sim. Mas o fato de ter uma estrada dá uma sensação de duas cidades diferentes. Né? Tanto é que quando nós estamos em Cardeal, nós estamos em Cardeal. Né? E quando a gente está em Elias Fausto, quando a gente está em Cardeal, não pode falar eu estou em Elias Fausto, eu estou em Cardeal. E quando eu estou em Elias Fausto, né? E aí tem a minha tia ciumenta que fala assim: Andresa, você só fala da cidade de Cardeal, tem que falar da cidade de Elias Fausto. Então, tia, segura. Mas a primeira vez que quando eu entrevistei a Andressa, eu achava que Cardeal era uma cidade separada. Todo mundo Eu acha. achava que era uma cidade separada. Mas o pessoal aqui sempre fala, comprei uma casa lá em Cardeal. Eu falei, Cardeal, tá. Ok, tá em Cardeal. Mas não vale. Ó. Mas Agora tem uma eu vou história, tem uma vou história. fazer uma Os dois são um reclamaçãozinha charme. da prefeitura. Vamos Aí lá. fomenta essa ideia. Quando você chega em Cardeal, tem lá, eu amo Cardeal. É verdade. Não tem Eu ó, ele Amo foi Elias mesmo. Fausto. Tem, sim, senhor. Tem também? Vários, Tem hein? também. Quando você passou por Cardeal, daí você passa reto, vai, passa ali a Brasa Burger, tudo. Chegou na rotatória da Igaratiba. Já tem um lá, eu amo Elias Fausto. Verdade. Lá no Parque Linear, eu Tem amo outro. Elias Fausto. No portal de entrada No da portal. SP-101. Tem Eu também. amo Elias É Fausto. verdade. Nós temos muito cuidado. Sempre deixar Elias Fausto e Cardeal muito iguais, Muito né? equiparado. São muito equiparadas. Mas, ó, também entra lá no meu Então Instagram. vira só Cardeal. Entra no meu Instagram, que lá tem um monte de fotos também da cidade, Sim. porque eu sou uma pessoa que trabalho lá e vivo a cidade. Então, tá lá. Tudo lá. Eu acho que é muito comum isso acontecer nas cidades. Tem sempre um distrito ou um bairro que ele parece uma outra cidade, que nem Campinas. Campinas, Souza de Joaquim e Gíndio, Isso. muita gente fala, não, é outra cidade. É exatamente Não é isso. Campinas, é Souza de Joaquim e Gíndio. Tá dentro de Campinas ainda, gente. É mesmo exatamente esquema. isso. Mas tem uma história por trás, né, dos distritos. Sempre tem, Pode ir né? contando aí. Então, reza a lenda que, na verdade, é assim, né? Elias Fausto começou através... Eu vou comer também. Ah, tá vendo? Fica à Elias vontade. Fausto... Tá bom, gente, eu vou falar bem devagar. Elias Fausto começou pela ferrovia, né? A gente, dentro do município, passa o Rio Tietê, que vem de Salto, faz divisa com Salto. Então, diferentemente de Salto e Itu, que a cidade... Salto, né? Começou com o rio, Elias municipalizou, urbanizou, vamos dizer assim, através da instalação da estrada de ferro. E então, ali onde era... Hoje é a Guarda Civil Municipal, que também é destaque da nossa cidade, ganhou como uma das melhores gestões de segurança pública do estado de São Paulo. Foi ano passado, né? 2022. Que legal. Isso é um papo também que dá outro Isso é um papo podcast. bom, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Tem um secretário, não sei, de segurança. Tem um secretário de segurança. E a cidade era Vamos conhecida. chamar ele aqui também, Sim, a gente. cidade era Vamos conhecer. conhecida, né, sempre por coisa ruim. E ganhar esse prêmio também teve uma significância muito grande, né? Tanto pro material humano quanto para tudo, né? Mas, voltando lá, a cidade começou com a estrada de ferro. Então, foi instalada uma estação de trem chamada São José das Palmeiras, e daí começou a igrejinha e tinha uma rua. Nessa rua já existiam pessoas morando ali e veio José Rodrigues Cardeal, que era um comerciante da cidade, né? Mas ele perdeu a esposa e casou-se novamente. E os locais não viram esse segundo casamento com bons olhos. E ele, então, foi... Mas que povo enxerido? Mas gente, que não é assim mesmo. Bom, e então,
para que ele pudesse ter uma certa harmonia familiar, né? Ele se mudou para uma localidade mais distante e construiu-se uma nova estação ferroviária, que é a estação ferroviária de Cardeal. Por isso, chamado de Cardeal, e o Cardeal, vou no Mas Cardeal. a estação foi Cardeal. construída por Pela ele. ferrovia, não. Não, pela ferrovia mesmo. Que na época era a Sorocabana, né? Certo, achei que era o senhor Cardeal Não. que tinha construído. Mas ele levou o comércio para lá, ele começou a movimentar Ele criou um novo aquela núcleo. localidade. É. Exatamente. Então ficou o Cardeal, porque no Cardeal, né? Porque no interior a gente... Aqui, Campinas é interior, vocês também sabem disso. Eu vou no tal lugar, eu vou no Chaves Tem, eu vou no Cardeal, eu vou no Samambaia. E aí ficou. Que nem Então- meu bairro é engraçado. É o Padre Anchieta e eles falam, não, eu vou lá na cidade. E assim, vamos dizer, essa adaptação ou essa rivalidade criou esses dois sentimentos de apropriação diferente, né? Elias Fausto e Cardeal. Então, Tá explicado. tem... Aí entra naquilo que o Maurício trabalhou muito, né, Ana? O orgulho de viver em Elias Fausto. Porque essa rivalidade sempre foi uma quebra. E hoje não. Hoje ela não é mais alguma coisa que Um divisor de separa. Um águas, divisor de águas. Ela não separa. A gente entende como, ok, é cultural. E é legal, né? E é a apropriação, né? É o sentimento de pertencimento, que é extremamente importante. Até por conta disso, hoje o nosso transporte público ele é totalmente gratuito. Olha que legal. Elias Fausto é uma Suíça brasileira, né? O nosso Então, o transporte... pessoal tá você viu que no podcast o pessoal tá escondendo os ouros. Não tá contando essas coisas. O nosso transporte público é gratuito. Eu não conheço nenhuma cidade do Brasil que seja transporte gratuito. Pois é. Pelo menos eu não conheço. É. Eu tô conhecendo agora, Elias O Fausto. transporte Municipal, intermunicipal, sim, né? O interno. O ali. circular. Circular. O boa. circular é O grátis. É gratuito. Nós não temos um hospital, nós temos uma unidade mista de saúde, né? Que atende tudo, né? Nós não temos filas de exame. É bem legal, viu? Bem legal a nossa cidade lá. Tem tudo pra ganhar aí começar a ter os melhores IDHs Sim. Quando nós do começamos país. no Do social, estado, pelo menos, já tá começando. o nosso Isso é legal. IGDM, que é onde mede a gestão do social, né? O índice de gestão do social era 0,51. Né? O mínimo, se você chegar a 0,50, você perde os repasses estaduais e federais. Então, o nosso repasse era 0,51. Nós chegamos a 0,95. Ah, tá. Eu tô tentando entender. Eu falei, quanto maior, melhor. Quanto Entendi. mais. É de 0 a 50 a 1. Né? De 0,50 a 1. Então, nós chegamos a 0,51 o social. Hoje o social está com 0,93, 94. Isso porque nós tivemos uma pandemia que... A pandemia complicou tudo, né, complicou gente? tudo. A gente tem que ser honesto com nós isso, chegamos né? quase no topo. E vamos recuperar. Né? Mas já dá para considerar que é o topo, É o gente. topo. Que é isso? Nós estamos bem 90 acima da e média pouquinho. municipal. A média é quanto, geralmente? 0,78, 0,80. Isso Já eu tenho tá quase certeza que a Ana está se baseando nas cidades melhores possíveis. Sim. Né? Então, é muito trabalho feito, é muita coisa, é uma nova história mesmo. E o legal É, de ser bem isso. pequeno é porque você conhece Conhece cada um. todo mundo. Né? Conhece Então, o aquela pessoal. pessoa não foi tomar vacina, nós vamos lá na casa dela. Entendeu? Ela não levou a criança, a gente bate lá. Oi, você não foi? E falando em criança, né, a gente tem muita coisa para criançada na cidade. Os cursos da cultura, eles são... Nós temos 15 cursos na cultura, fora o que é oferecido através do desenvolvimento social, com os projetos do CRAS. E, Ana, um trabalho que eu acho, assim, tão maravilhoso é o Nasce Uma Mãe. Ah, ele é Eu acho que lindo. vale a pena Conte. Agora eu quero contar. ver como nasce uma É mãe. lindo, é lindo. Esse projeto é lindo. É um projeto que o Fundo Social desenvolve, né, com as mães em vulnerabilidade social.
Certo. Então, os postos de saúde, que tem aquele contato direto com elas, né? Elas selecionam as mães que mais necessitam. E o Fundo Social dá todo o kit, né? A banheiras, as roupas, as fraldas, para Um essa mãe. enxovalzinho. O enxoval. Um enxoval. Mas, junto com isso, elas têm uma carteirinha, tipo, estilo assim, né? Onde elas são obrigadas a fazer o pré-natal e participar das palestras. Porque por toda a gestação a gente orienta. É que eu sempre falo, né? Eu gosto muito dessa informação. Elas têm que ter informação. Os direitos, os deveres, como cuidar de uma criança, vacinação, tudo isso. Então, a gente fica por 7, 8 meses, porque no 7º mês eu entrego o kit, né? Por sinal, semana que vem tem. Então, a gente vai acompanhando essa gestação até a gente poder dar o kit. E depois que nasce essa criança, eu também vou na casa, né, deles para ver se está tudo ok, como que tá a criança. Mas é ela que vai mesmo, tá? Não é assim, eu vou na casa Eu e vou, peço eu para mando alguém. alguém, vai lá. Não, ela vai mesmo. Eu vou na casa e ver como que tá. E o que o município puder orientar, a gente vai ajudando, né? Tem um olhar bem diferenciado. E os animais? E os animais? Que coisa linda que a gente faz com os cachorros. O que está acontecendo lá Cavalo. nos animais? Bom, Começamos com o Já turismo. estamos no finalzinho aí. era uma só- vez uma cidade que a gente tinha muito bicho na rua. Certo. É cultural, um pouquinho cultural da cidade. Hoje os animais, muitos têm os cachorros. Eles abrem o portão de manhã, o cachorro vai pra rua, depois... Dá uma Volta. voltinha e Volta volta. para mim. É o semi-aberto do cachorro. Essa é a minha... Boa. E quando nós chegamos lá, não tinha nada para os animais. Daí tinha um cachorro dando problema, o Maurício falava assim, Ana, pega e leva para casa. Bom, nisso eu tenho na minha casa Deus. 15, né? Eu tenho 15 comigo. Mas tudo bem, É agora só a Ana na viraram vida. meus, né? Mas nesse decorrer da nossa gestão, nós criamos o Centro de Bem-Estar Animal, Certo. né? Onde nós só pegamos cachorros, não de rua necessariamente, mas cachorros em situações ruins de saúde, tá? Porque tem muito cachorro de rua lá que eles são da rua. Eles gostam. Perdigueiro. Eles são tratados, eles são cachorros comunitários. Certo. Né? O cão comunitário. Mas hoje a gente consegue o quê? Castrá-los e devolvê-los, né? Pra rua, junto com essas pessoas que cuidam deles. Castra e ele volta a ser comunitário. Isso. Com isso, nós já castramos mais de 5.000 cachorros. Uau. Gente, é cachorro pra Bastante cachorro dedéu. pra dedéu. Muito mais. Eu preciso até levantar esse número. Sábado agora nós fizemos uma ação em Cardeal. Uhum. Foram 230 vacinações antirrábica na praça. Uau. É muita Então, coisa. esse centro, a gente recolhe os animais que realmente precisam, né? Nós vacinamos com V12, que é uma Tá bom. vacina importada, né? Antirrábica também, e fazemos a castração. Daí ele fica lá conosco. E a gente trabalha a adoção deles, né? Mas a gente só doa eles nessa situação. Então, é um trabalho bem bonito também. Lá eu sou madrinha de honra do espaço lá. O Centro de causa da causa Bem-Estar Animal. É lindo, lindo. Vamos chegar aqui no final do nosso podcast. Vou Nossa, mas deixar tem muito mais muita coisa. E o seu Benedito, não falei do seu O seu Benedito. Benedito. Seu Benedito, um Seu Benedito. abraço pro seu Benedito. É o seu Benedito que faz. Exatamente, outro No comecinho ganhador a do gente começou Revelando. falando sobre a arte, todo o Exatamente, do processo. trançado, a colheita do bambu, Colheita e tudo tratamento. mais. E ó, tratamento com a lua, isso aqui é, né? Tratamento com a logia vai ter que podia Assunto trazer para outro podcast. um dia desses, contar Exatamente. sobre E tem o muita tratamento. coisa para falar de Elias Fausto, né? Com Eu certeza. acho só que, assim, a gente precisa falar da segurança, porque quando a gente escreveu o projeto, né, para entrar, uma das grandes, dos grandes quesitos Um dos era itens, que fosse alguma coisa que tivesse sido feita na cidade, mas que fosse replicável. Então, esse é o grande X da questão. Além de ser ações muito boas, elas são replicáveis, porque é com parceria, é a baixo custo, né? E então tem muita coisa. Eu Tem acho que que trazer o pessoal da segurança para conhecer um pouquinho. E o Consimares, né? Também. Tem o bueiro ecológico, o bueiro inteligente, você não Tem sabe. tanta coisa, Tem gente, tem muita muita- coisa para trazer. Nós trabalhamos, Adriana, eu acho que 48 horas por dia. Uau. Não é? Com certeza. 48 horas Eu que por sou dia. da cultura não paro, imagina as outras que tem mais movimentação. Com certeza. Bem,
Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, ter aceitado, agradeço. falar um pouquinho da cidade de Elias Faustos aí mais uma vez. E se Obrigada. Deus quiser, mais vezes, quero vocês Com aqui para certeza. conversar, contar agora. Temos aí o gancho agora da segurança Da também. segurança. O pessoal da segurança. E quero agradecer quem está em casa também nos assistindo. Deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, deixe seu joinha. E veja na descrição que vai estar aqui, ó, contato de todo esse pessoal aqui. Então ele é bom, hein? Compensa. Compensa passear em muito, Elias Faustos. compensa muito, gente. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima.